a iniciativa é um sucesso pelo quórum, e ela realmente nasce de uma necessidade mesmo, não só da unificação dos processos, né, dos protocolos, digamos assim, mas como também de uma vontade, de uma necessidade também da nossa educação continuada. Então, para nós do CEPOM é um prazer poder participar. Nós temos as nossas reuniões nas quintas-feiras às 19 horas, inclusive podemos começar a publicar aqui os links das nossas reuniões. Elas são mais voltadas para a parte de oncologia mesmo, né? Então, aqui a gente sabe que tem residentes da Gineco, na sua maioria, né? Nós somos um hospital de oncologia e então as nossas reuniões elas são mais centradas na oncologia mesmo, mas quem logicamente tiver interesse de participar eventualmente das nossas reuniões na quinta são mais do que bem-vindos. Quem vai apresentar a nossa aula hoje é a Andressa, ela é residente da oncologia clínica lá do CEPOM e você é R2, Andressa, da oncologia? R2, né? R2. R2 ou R4, né, doutor? Tem gente que fala R2, tem gente que fala R4, R4. Segundo R4, ano. R4, R4 é mais chique. A Andressa é R4 da oncologia e vai nos apresentar essa aula. Então, e depois a gente vai estar disponível para uma conversa ou uma discussão. Anne, você quer fazer algum adendo? Não, acho que está perfeito a apresentação e a aula da Andressa é maravilhosa. Vamos começar então. Calma, doutora, não faz propaganda antes do tempo. Então tá, pessoal, boa noite. Então a doutora Anne e a doutora Kripa me convidaram para fazer essa aula sobre estadiamento e segmento. Acho que eles já me apresentaram ainda, mas eu sou R4 da Oncologia Clínica do CEPOM, então... Só um pouquinho, vamos ver aqui. Acho que agora foi. Então, a gente sabe assim, que o estadiamento TNM ele é um sistema internacional que é aceito para determinar a extensão anatômica da doença e dos órgãos acometidos pela doença. Ele auxilia o médico no planejamento do tratamento, a estimar prognóstico, uniformizar a linguagem médica e também ajuda a correlacionar as características importantes do tumor com os dados de sobrevida global, ajudando o médico e o paciente, né, a estimar e acompanhar os seus resultados. Então, só deixa eu tirar aqui. Então, de acordo com a composição do T, do N e do M, a gente vai determinar um estadio clínico para cada paciente, né? Aqui a gente até tem um exemplo aqui da tabelinha do estadio clínico. Na realidade, já não é o mais atualizado, mais para frente eu vou falar sobre as mudanças, né, na 8ª edição da JCC. Mas para a gente ter uma ideia que a gente vai classificar essas pacientes com relação ao tumor, aos linfonodos e às metástases, e com isso a gente vai poder jogar essas pacientes em um gráfico e estimar o prognóstico dessas pacientes. Então, o que a gente pode ver? O que a gente pode ver é que as pacientes que estão no estadio clínico mais inicial, elas têm um melhor prognóstico, e aí as pacientes que já estão lá no estadio clínico 4, com doenças metastáticas, já consideradas doenças incuráveis, né? São pacientes com prognósticos aí em 5 anos muito piores, né? Então, falando um pouquinho da classificação do TNM, o T, então, ele vai falar sobre o tumor primário, basicamente no câncer de mama, ele vai falar principalmente sobre o tamanho desse tumor, né? Então, o TX vão ser aqueles tumores que eles não podem ser avaliados. Então, quando a gente pensa naquelas pacientes que às vezes têm uma doença linfonodal, que é biopsiada, né? Uma doença ali axilar, vem como um carcinoma primário de mama, mas a gente não consegue achar um tumor de mama. Essas pacientes podem ser classificadas como TX. O TIs é aquelas pacientes com carcinoma in situ. O T1, então, vão ser os tumores com menos de 2 centímetros. O T1Mi é os tumores com menor ou igual a 1 milímetro na sua maior dimensão. T1A, tumores acima de 0,1 e menor ou igual a 0,5 centímetros. O T1B acima de 0,5 e menor ou igual a 1. E o T1C acima de 1 centímetro e menor ou igual a 2 centímetros.
O T2 vão ser tumores acima de 2 centímetros e menores do que 5, menores ou iguais a 5 centímetros. E o T3, aqueles tumores já maiores do que 5 centímetros. Aí, quando a gente fala sobre os tumores T4, eles já são um pouquinho diferentes. Aqui, na realidade, vão ser tumores de qualquer tamanho, mas o T4A vão ser aqueles tumores que se estendem até a parede torácica. Lembrando que a invasão do músculo peitoral, ela não é invasão de parede torácica e ela não vai qualificar o tumor como um T4A. O T4B vão ser aquelas pacientes que têm edema, aqueles tumores que vão ter edema, ulceração ou nódulos cutâneos satélites confinado à mesma mama. E o T4C é aquelas pacientes que apresentam uma mistura dos dois, né? Extensão até a parede torácica, mas ao mesmo tempo aqueles tumores ulcerados, né? Como a gente pode ver aqui na imagem. E o T4D, que é o clássico carcinoma inflamatório, né? Acho que essa foto representa bem. É aquele paciente que é aquela mama que tem os sinais flogísticos, né? Tem o rubor, calor, e faz aquela pele mais retraída, né? Lembrando aquela pele em casca de laranja. Também confere um pior prognóstico para essas pacientes. Falando um pouquinho sobre os linfonodos, né, sobre o N. Então, aqui eu vou começar a falar sobre a classificação clínica dos linfonodos e depois vou falar um pouquinho sobre a classificação patológica. Então, o NX é quando os linfonodos regionais eles não podem ser avaliados, né, por exemplo, algum paciente que já tenha feito uma remoção cirúrgica prévia. N0 é quando não tem linfonodos regionais acometidos. O N1, então, vai ter metástase para linfonodo axilar e ipsilateral, como a gente pode ver na imagem, né? Nível 1 e 2, linfonodos móveis. O N2 já vai ser quando tem aquele conglomerado de linfonodos ali, são fixos, né, uns aos outros e algumas estruturas vizinhas, o N2A. O N2B é quando tem a mamária interna clinicamente aparente, mas sem a evidência de acometimento axilar simultâneo. O N3A é quando tem comprometimento da infraclavicular, de linfonodo infraclavicular ipsilateral. E o N3B, aí sim é quando tem comprometimento da mamária interna, mais um linfonodo axilar ipsilateral. E o N3C é o acometimento do linfonodo supraclavicular ipsilateral. Aí falando um pouquinho sobre o N, então, no estadiamento patológico. Aqui o que a gente vai ter de diferença. Então, o NX é quando eles também não podem ser avaliados. O N0 é quando histologicamente eles não são detectados. Mas aqui pode ter uma diferença. Quando a gente tem o N0 e mais, são aqueles linfonodos que foram submetidos à imunohistoquímica e veio com uma imunohistoquímica positiva. E também pode ser o PN0 MOL positivo, que eles chamam, que é quando foi realizado testes moleculares nesses linfonodos e eles vieram positivos. E aqui lembrando que só para lembrar que esse PN0 e mais, ele basicamente tem o mesmo prognóstico de um PN0, não muda muita coisa, então a gente vai olhar como se fosse uma paciente PN0. E aí aqui no PN1 tem o PN1-MI, que daí são aquele tumor ali muito pequeno, né, aproximadamente 200 células entre 0,2 milímetros e 2 milímetros. Aqui sim já com prognóstico mais semelhante ao PN1 mesmo. Então, o PN1A vão ser as pacientes com o comprometimento de metástase em 1 a 3 linfonodos axilares, com pelo menos uma metástase maior do que 2 milímetros. O PN1B, metástase na mamária interna ipsilateral. O PN1C, PN1A e PN1B combinados, né? Então, com os dois ao mesmo tempo. O PN2, então, PN2A vai ser metástase em 4 a 9 linfonodos axilares. E o PN2B, o acometimento da cadeia mamária interna. Aqui o PN3A, então, acima de 10 linfonodos comprometidos. O PN3B é quando tem o comprometimento axilar e a mamária interna clinicamente acometida aqui. E o PN3C é o linfonodo supraclavicular acometido. Com relação ao M, então, ele vai falar sobre as metástases a distâncias. Então, as pacientes M0 são aquelas que não têm meta-distância. Pacientes M0 e positivo, essas são aquelas pacientes que não têm evidência clínica ou de imagem de metástase, mas elas têm depósitos microscópicos, né, que são detectados por métodos moleculares de sangue periférico, medula óssea ou algum outro sítio, né. E o M1 é paciente com a metástase à distância definida. Então, aqui eu coloquei essa tabela mais de prefixos, assim,
Acho que os dois mais importantes é o P e o Y, da gente saber que às vezes vem escrito e muitas vezes a gente não sabe o que está querendo dizer. E também para a gente poder colocar na nossa anamnese ali para ficar da forma mais correta possível, né? Então, lembrar que quando tem o P na frente do T, do N, indica a classificação patológica, e o Y, que é quando a paciente já fez um tratamento neoadjuvante prévio. Então, essa também é uma importância da linguagem, assim, para uniformizar isso. O médico bate o olho ali e já sabe que a paciente já fez uma neoadjuvância, né? E aí vai ficar, né, na antiga classificação da JCC, vai ficar assim. Então, a gente tem um estadio clínico baseado no T, no N e no M, né? E como que a gente vai estadiar, então, quais exames a gente vai pedir para esses pacientes, né? Acho que isso é uma coisa que a gente, residente, sempre tem dúvidas, né? Então, o estadio 1 são aquelas pacientes, elas têm uma doença muito inicial, com uma baixa probabilidade, muito baixa probabilidade de ter metástase à distância, né? Então, não há necessidade de se pedir exames para esses pacientes. A partir do estadio clínico 2A, a gente já tem a indicação de solicitar um raio-x de tórax, um ultrassom de abdômen e uma cintilografia óssea. Lembrando que são exames para a gente ter uma linha de base, né? Então, durante o tratamento, às vezes essas pacientes começam a ficar muito sintomáticas. Alguns sintomas, inclusive, são do tratamento. Mas às vezes a gente acaba pedindo algum exame, né? E às vezes esses exames vêm alterados. Então, essa é a importância da gente ter esse exame inicial para a gente poder comparar e acabar evitando de pedir biópsias de alguns achados duvidosos, né? Porque às vezes a gente vai ver, mas já tinha isso aqui antes, ou não tinha, isso é novo, né? Então, casos para poder isso ser evitado. E a partir do estadio clínico 2B, já tem indicação da gente pedir tomografia de tórax e abdômen e cintilografia para essas pacientes. Lembrando, então, que se forem pacientes HER2 positivo ou triplo negativo, a gente tem que pensar em acrescentar ou uma tomografia ou uma ressonância de crânio, conforme a gente tiver disponibilidade. Então, assim, fala-se idealmente em ressonância de crânio, mas a gente sabe que no SUS a gente não consegue pedir ressonância de crânio para todo mundo, e a tomografia de crânio já é um ótimo exame que a gente pode usar como base aí para essas pacientes. E aqui também entra a questão de considerar um PET-CT para essas pacientes a partir do estadio clínico 2B. Lembrando que esse exame também não tem no SUS. Alguns convênios disponibilizam, ou quando o paciente tem condições de pagar, em alguns casos ele pode ajudar muito no estadiamento de algumas pacientes. E tem se falado cada vez mais sobre esse exame, né? Eu até trouxe aqui uma apresentação que foi feito um pôster na ASCO esse ano, de um hospital em Nova York, que foi avaliado 195 pacientes com câncer de mama. Foi uma avaliação retrospectiva, então eles pegaram lá de 2014 a 2019 pacientes que foram submetidos à tomografia e ao PET-CT antes do tratamento primário sistêmico, tá? E aí eles avaliaram a taxa de upstaging dessas pacientes com o uso do PET-CT. Então, a taxa global ali de upstaging foi de 37%, e o que é bem interessante que ele coloca aqui nessa tabela, eu acho que até ficou um pouco pequeno, né, mas eu botei o pôster inteiro. Então, aqui no 2D, a taxa de upstaging foi de 31% e do 3A foi de 22%. Então, acho que nesses dois estadios é o que ajudaria mais o uso, né, do PET-CT. E aí ele coloca também comparativamente o custo do PET-CT e das tomografias com a cintilografia óssea. Lá no Montefiore Medical Center, que foi onde eles realizaram esse estudo, eles não viram uma diferença significativa entre os estudos. Eu acho que não é a mesma coisa que acontece aqui no Brasil, né? Aqui tem bastante diferença do custo. E eles avaliaram também a dose de radiação, né? E viram que o PET tem uma dose de radiação bem menor do que as tomografias. E aí ele coloca aqui como uma indicação, né, opcional para se realizar o PET, principalmente nesses dois estadios clínicos, né? Mas isso é mais para conhecimento mesmo, lembrando que para o SUS ainda não está disponível, né? Então, o que mudou na 8ª edição aí da JCC do estadiamento do câncer de mama? Então, a gente começou, na realidade, o que começou a se ver foi que essas pacientes, mesmo elas tendo o mesmo estadio clínico, algumas respondiam mais à quimioterapia, outras menos, outras tinham melhor prognóstico e outras piores. E aí a gente viu que as pacientes evoluem de forma diferente de acordo, então, com a sua biologia tumoral, né?
E aí a solução foi criar um estadiamento prognóstico, que é subdividido em estadiamento prognóstico clínico e estadiamento prognóstico patológico, e vai incluir a análise desses marcadores biológicos, né, melhorando assim a discriminação prognóstica entre os tumores. E aí foi incorporado ao TNM alguns critérios, né? Então, o grau histológico, que varia ali de 1 a 3, a gente sabe que pacientes com um grau histológico mais avançado têm piores prognósticos, muitas vezes têm mais indicação de fazer uma quimioterapia adjuvante, né? A positividade ou a negatividade ali do HER2 e dos receptores de estrógeno e progesterona. E aí aqui também a gente pode falar sobre os testes genômicos. Aqui também lembrando que não são disponíveis no SUS e nem pelo convênio, são testes muito caros aí, em torno, acho que de uns 15 mil reais, né? E aí só se realmente a paciente tiver condições de pagar o teste. Mas que também tem a sua importância, principalmente, né, são usados nas pacientes luminais, né, HER2 negativo, T1 a T2, N0 com receptor de estrogênio positivo, né? Então, o principal teste que se tem é o Oncotype. Foi avaliado no TAILORx, né, no estudo, que as pacientes tiveram uma sobrevida livre de recorrência de doença em 5 anos de 99,3%, quando tinham um score menor do que 11, apenas com terapia endócrina. Então, evitando que essas pacientes recebessem quimioterapia adjuvante sem necessidade. Então, essa é a principal indicação desses testes, né? Quando se tem uma dúvida aí com relação à quimioterapia adjuvante. Então, agora já existem outros testes, né? Como o MamaPrint, o Breast Cancer Index, o EndoPredict e o PAN50, que eu acho que a gente vai poder falar um pouquinho melhor na aula que a gente fizer sobre a adjuvância aí dos tumores luminais, né? E aí, falando um pouquinho, então, sobre as principais mudanças e esclarecimentos no T. Então, o carcinoma lobular in situ, ele não é mais considerada uma entidade maligna, né? Ele é considerado uma entidade benigna e não é mais classificado como um T in situ. Mas a gente precisa lembrar que é uma lesão que aumenta muito a chance, né, o risco de um câncer de mama. Então, são pacientes que precisam, sim, ser acompanhadas mais de perto. Os tumores acima de 1 milímetro e menor do que 2 milímetros, eles devem ser arredondados para 2 milímetros, de modo a não serem classificados como um carcinoma microinvasivo. E ainda continua se usando apenas a dimensão máxima do maior tumor. Quando são tumores múltiplos, então a gente não deve somar as medidas dele. A gente pega o maior tumor e usa essa medida para definir o T. Então, com relação ao N, o CNX ele deve ser usado apenas quando os linfonodos regionais tenham sido removidos previamente e não possam ser examinados por exame clínico ou exame de imagem. E as mudanças do M, então o PM0 não é mais uma categoria válida. E o PM1 ele deve ser usado para os pacientes então que têm metástases clínicas e que elas foram biopsiadas e confirmadas por biópsia. Aí aqui eu coloquei a tabela, um pedacinho da tabela, porque ficou uma coisa muito complexa e extensa, assim. Então, eu coloquei um pedacinho da classificação patológica prognóstica aqui, para a gente ver como que fica. Então, aqui a gente vai ter o T, o N e o M, aí a gente vai classificar com relação a grau, com relação ao status de HER, com relação ao status do receptor de estrogênio e de progesterona, e aí sim a gente vai ter um estadiamento. Então, hoje, assim, ficou, acho que, quase impossível, né, de um oncologista ou de um mastologista saber fazer isso aqui de cabeça. Então, hoje a gente consegue usar alguns auxílios de ferramenta aí de aplicativos, né, ou então, essa tabela aqui é do UpToDate, e o NCCN também eu acho bem bom e bem objetivo ali para conseguir fazer o estadiamento bem rapidinho, né. E aí, agora eu vou falar um pouquinho sobre o segmento. Então, nos Estados Unidos, a taxa de sobrevida em 5 anos para mulheres com câncer de mama é de aproximadamente 90%. Então, a gente sabe que é uma doença ainda que tem uma taxa de cura alta, que principalmente nos dias de hoje com os diagnósticos mais precoces, né? Mas a gente sabe também que esses pacientes apresentam um risco de recidiva importante, maior nos primeiros 5 anos, mas também pode acontecer recidivas mais tardias, principalmente nos tumores luminais, né? Só que ainda não se tem um consenso mundial sobre como fazer
sobre uma prática assim de segmento para essas pacientes, né? Então eu peguei o guideline da ASCO, né, para fazer essa aula, e depois eu peguei o NCCN também, e basicamente eu até coloquei uma foto ali da página de follow-up do NCCN, é basicamente um resumo do guideline da ASCO. Então eu acho que são duas fontes bem seguras assim, né, e bem embasadas para a gente conseguir seguir claro, no contexto do SUS, aplicando aquilo que a gente conseguir, né? Então, os componentes do follow-up, eles vão ser a anamnese e o exame físico, os exames de imagem, a avaliação da densidade óssea e o aconselhamento genético. Então, falando um pouquinho sobre a anamnese e o exame físico. Então, é o principal método de detectar recidivas locais. Às vezes a gente, né, pelo menos eu como residente, fico muito apegada, assim, em exame de imagem, né? Mas a gente tem que saber que o exame físico é o principal exame, tá? Inclusive por isso que ele vai ser recomendado ser realizado a cada 6 meses nos primeiros anos e após o tratamento e depois anualmente nos próximos anos. Então, o que a gente precisa na anamnese dessas pacientes? Tem que ser questionado quanto a sintomas locais e investigado com relação à metástase à distância. Então, a gente tem que lembrar dos principais sítios de metástase, né? Sistema nervoso central, pulmonar, ossos, fígado, e fazer sempre perguntas relacionadas a esses sistemas para os pacientes, tá? E a paciente também deve ser questionada com relação à aderência a qualquer tratamento adjuvante que tenha sido instituído. E sempre lembrar, né, paciente que está usando anastrozol, tamoxifeno, como é que está a adesão, né, os efeitos adversos, e também as alterações ali no histórico familiar, que a gente vai poder falar um pouquinho mais ali na parte do aconselhamento genético. Então, no exame físico, é preconizado, então, que a gente realize um exame físico completo a cada visita da paciente. A gente deve incluir o exame da mama, da parede torácica e das axilas, exame pulmonar, cardíaco, abdominal e neurológico. E aqui é bem importante que o guideline da ASCO até coloca o exame ginecológico, né? Nas pacientes que não são esterectomizadas, reforçando a importância principalmente nas pacientes que estejam recebendo tamoxifeno. Então, assim, isso é uma coisa que às vezes a gente não consegue fazer ali no CEPOM, por exemplo. A gente não vai conseguir fazer o exame ginecológico de todos os pacientes com câncer de mama. Mas a gente sempre lembra nas consultas que a gente precisa encaminhar essa paciente para o acompanhamento no posto com o ginecologista. Muitas vezes elas até trazem um preventivo para a gente, ou trazem alguma cartinha, e é isso que é importante. Elas precisam saber que uma vez por ano elas têm que ver o gineco, têm que fazer o exame ginecológico e têm que fazer o preventivo, né? Então, falando um pouquinho dos exames de imagem, né, com relação à mamografia. De exame de imagem, a mamografia é o exame mais importante. Tem a finalidade de detectar as recidivas ipsilaterais nas pacientes que receberam tratamentos conservadores e também como um rastreio, né, para novos tumores na mama contralateral. A recomendação, então, é que ela seja realizada anualmente, de acordo com o laudo BIRADS. Claro, se a paciente fizer uma mamografia e vier um BIRADS 3, a gente vai ter que fazer uma mamografia nova dali a 6 meses, né? Ou então, vier um 4, vai ter que fazer uma biópsia. Mas se seguir a recomendação normal, né, BIRADS normal, vai ficar anualmente, uma vez por ano. E ela vai se iniciar após 6 meses da radioterapia, tá? Então, já existem estudos retrospectivos que sugerem que a mamografia, ela tem ela detecta melhor, né, essas lesões mais precoces e ela tende a ter um melhor prognóstico. As pacientes que seguem com ela tendem a ter um melhor prognóstico e uma maior sobrevida em relação às pacientes que realizam segmento com outros exames de imagem, tá? Mas ainda não existem estudos prospectivos para avaliar isso. Então, com relação à ressonância, ela não é um exame que deve ser solicitado de rotina, principalmente pela falta de evidência para comprovar a sua eficácia nessa população, tá? Então, tem também uma revisão sistemática de 2012, aí, com 494 pacientes, que mostrou que a sensibilidade e a especificidade da ressonância não é maior que a da mamografia. Mas ela pode sim entrar como um auxiliar aí quando a gente tiver uma mamografia inconclusiva. E ela também pode ser indicada como um follow-up nas pacientes com mutação do BRCA, extrapolando aí um pouco a indicação de screening de pacientes de alto risco, né? Mas ela tem uma indicação correta aí para essas pacientes. Então, com relação ao ultrassom, também não é um exame que deve ser recomendado para segmento de rotina, tá? Também já existe trabalho provando que a adição à mamografia do ultrassom
ela, na realidade, assim, ela aumenta a taxa diagnóstica, até aumentou ali de 8% para 12%, mas aumenta também muito a taxa de falso positivo, né? Então, o paciente vai ser submetido a uma biópsia desnecessária, a uma, né, todo aquele componente emocional de estar pensando numa recidiva, que na realidade vai ser um falso positivo. Então, acho que a gente fica bem seguro em fazer o segmento só com a mamografia. Aí aqui também acho que pelo menos, né, eu vejo a gente como residente, assim, tem bastante dúvida também com as pacientes que fizeram reconstrução mamária. Então, para essas pacientes que a gente acha que sempre precisa ficar pedindo mais exames, na realidade não, tá? O segmento usualmente é realizado com o exame físico e só com o exame físico, tá? A mamografia é tecnicamente limitada para essas pacientes que têm prótese mamária e, em geral, ela não vai estar indicada. E nos casos que a gente tiver algum achado de exame físico, aí sim a ressonância e o ultrassom podem entrar como nossos auxiliares para fazer o diagnóstico dessas alterações. Com relação, então, à avaliação da densidade óssea, a gente sabe, né, que as pacientes com câncer de mama, elas já têm um alto risco para desenvolver osteoporose, principalmente aí como resultado do tratamento prévio do câncer. E então o guideline da ASCO também inclui avaliação com densitometria óssea anual, principalmente nas mulheres acima de 65 anos, ou mulheres com 60 a 64 anos, com histórico familiar de osteoporose, ou com peso menor do que 70 quilos, história de fratura não traumática, ou alguns outros riscos para osteoporose, como tabagismo, sedentarismo, alcoolismo. A gente também tem que indicar essa avaliação para pacientes na pós-menopausa em uso de inibidores da aromatase, e mulheres na pré-menopausa que vão desenvolver menopausa precoce pelos tratamentos que foram recebidos. E aí, com relação, então, ao aconselhamento genético, né? Algumas pacientes, a gente sabe que no SUS não é tão fácil conseguir a consulta com o geneticista, mas agora aqui em Florianópolis a gente já está conseguindo encaminhar os nossos pacientes, né? Mas ainda os testes não são pagos pelo SUS, né? Então, a gente ainda vai ter pacientes que vão chegar ao fim do tratamento, né? Algumas com indicação de testar, mas não tendo feito esse teste por não conseguir chegar ao geneticista ou por não ter acesso, por não conseguir pagar o teste, né? Mas eu acho que sempre a gente tem que lembrar de fazer esse aconselhamento, de orientar a paciente a procurar o geneticista para testar em alguns casos específicos, né? Então, o BRCA ele deve ser testado para homens e mulheres com diagnóstico de câncer de mama com menos de 50 anos ou com histórico familiar fortemente positivo para câncer de mama e ovário. E se for triplo negativo, o BRCA ele deve ser considerado ser testado para pacientes com diagnóstico até 60 anos. E aí existem também, né, outras síndromes genéticas que a gente tem que desconfiar e lembrar, né, a depender do histórico familiar, como Li-Fraumeni ou Colden Syndrome, e direcionar também essas suspeitas para o geneticista. Com relação, então, ao acompanhamento laboratorial e de outros exames de imagem, acho que isso aqui às vezes também traz bastante dúvida para a gente, né? A gente acaba vendo lá na oncologia os pacientes com outros tumores aí que acompanham depois da adjuvância, sempre com tomografia, e as pacientes com câncer de mama ali sempre com exame físico e mamografia. E a gente questiona, mas será que elas não precisam fazer também tomografia? Será que não precisa fazer exame de laboratório, marcadores? E na realidade não. Então já foi provado também por estudos aqui, existe uma meta-análise até mostrando que mamografia e exame físico versus mamografia e exame físico e outros exames de imagem em laboratório não teve diferença entre sobrevida global e sobrevida livre de doença, tá? Então, os exames, eles são indicados somente quando as pacientes são sintomáticas. E os marcadores CA 125, CA 15-3, CEA também não estão indicados para essas pacientes, tá? E aqui também é importante lembrar que o ultrassom transvaginal de rotina ele não deve ser solicitado nas pacientes que estão em uso de tamoxifeno, a não ser que a paciente tenha queixa de sangramento, até porque esse ultrassom normalmente vai vir com espessamento de endométrio ali, e aí a gente vai ficar meio que sem saber o que fazer com aquela informação e no fim aquela informação não tem muita relevância. É uma alteração que é pelo próprio tratamento, né?
E aí aqui eu coloco, então, a página do NCCN ali, do Guideline de Follow-up, que resume basicamente tudo que o Guideline da ASC falou, com relação à anamnese, exame físico, a periodicidade, né, o screening genético e de imagem, e também com relação à avaliação da densidade óssea. Então, essas foram as referências que eu usei, e acho que é isso. Muito bom, Andressa. Parabéns, muito legal a aula. Obrigada. Está aberto aí para os comentários de vocês, Carlos e Anne. Braulio, isso. A bola está com você aí, Braulio. Bom, eu iria abrir para os comentários de vocês, mas só comentando, é assunto extremamente importante e relevante, né? Porque a oncologia ela é muito... bom, no ambiente do SUS, eu tenho repetido isso aqui, as pacientes não são nossas pacientes apenas, né? Elas são pacientes do sistema, elas são vistas, e isso aí, sempre que há um tratamento multidisciplinar, a necessidade de as condutas estarem bem afinadas, né, entre os serviços, né, e esse é o nosso objetivo aqui. E as pacientes com frequência, como você colocou, às vezes elas recidivam, né, e elas vêm para a gente, muitas vezes, questionando, né, a doutora lá não me pediu nenhum exame, né? Paciente de segmento, por exemplo, né? Será que eu devo fazer alguma coisa, né? E às vezes a gente vê que essa conduta não é uniforme, né? Apesar de todas as condutas que você colocou serem bem fundamentadas, né? Não são todos os colegas que seguem essas condutas, né? Muitos solicitam exames assim de uma forma bastante abundante, né? Tomografias e tudo. No ambiente do SUS nem tanto, né? Mas no ambiente privado a gente vê isso, né? E é muito importante a gente conversar a respeito disso, porque isso pode gerar até demandas futuras, né? Cobranças futuras, né? De uma paciente que não fez uma tomografia, por exemplo, e acaba tendo uma recidiva pulmonar, uma recidiva hepática, e depois considerar que o médico agiu errado de não pedir aqueles exames, né? Então essa discussão é muito importante, assim, muito você colocou muito corretamente, aí fez uma revisão muito boa, né? Muito legal. Parabéns. Obrigada. Oi, Braulio. É a Dani. Oi, Dani. Fica à vontade. Tudo bem? Tudo bem. Tudo? Então, quero parabenizar a Andressa. Excelente Dani, aula. Dani, Oi. desculpa, está tendo um eco. Eu não sei se você está com algum outro aparelho ligado aí com você. Não tô. Eu acho que o eco já estava com a tua fala. Ah, tá. Bom, agora parece que diminuiu. Fica à vontade. Bom, então, parabenizar a aula, excelente. Acrescentar duas informações da importância do cirurgião ao operar a paciente, informar ao patologista se ela fez neoadjuvância. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem que avaliar a resposta tumoral, né, em relação à neoadjuvância, e como às vezes a gente não tem essa informação, e a gente pode liberar um laudo, por exemplo, sem o estadiamento correto, sem utilizar o Y, por exemplo. Então, é sempre importante a gente ter essa informação durante a nossa análise da peça, né? E sempre manter essa correlação multidisciplinar que o Braulio falou, com o cirurgião, com o oncologista, e conhecer a história da paciente para que o laudo saia o mais completo possível. E a segunda informação é sobre a neoplasia lobular in situ, que hoje a gente realmente saiu do estadiamento PETIS, né, PTIS, patológico, mas ele não deixa de ser um marcador para você avaliar essa paciente para investigar uma doença
uma doença sem ser essa área que foi biopsiada. Por exemplo, investigar tumores associados à bilateralidade ou mesmo aquela mama ficar acompanhando, né? Mas realmente ele saiu do estadiamento de carcinoma. Era isso. Obrigada e parabéns, viu? Muito bom, excelente. Bom, deixa eu abrir aqui para ver se tem mais alguém que quer fazer algum comentário. Tá aí a Juliana, eu acho que a Rebeca também tá. Não tô vendo. Tem a Anne. Vamos deixar a palavra aberta. Então, então eu vou fazer uns comentários aqui. Concordo plenamente, né, com o que o Braulio falou, essa importância da uniformização por uma série de situações. Doutor, eu acho que a doutora Anne estava tentando falar. Ah, tá, desculpa, é que eu não estou escutando ela. Tava meio baixo. Eu assim, meu Deus, será que eu que tô sem microfone? Mais tranquilo. Rapidinho, Cripa. Não, agora acabou de chegar uma comunicação do CEPOM que as APACs administrativas foram suspensas, então... Oi, Anne. Quero parabenizar a todos que a gente Anne. está aqui... Anne. Oi. Oi, tá um pouquinho baixo. Será que você não está, de repente, tampando o microfone, alguma coisa assim? E antes estava bom o teu som. Eu acho que caiu a conexão da Anne. Eu acho que caiu a conexão. Então, continua. A Anne estava tentando falar que a gente acabou de receber uma comunicação interna do CEPOM que as quimioterapias adjuvantes estão suspensas temporariamente. Não sei exatamente, não entendi exatamente a extensão disso, mas por uma questão de teto, né? Como se o CEPOM tivesse tá operando acima do teto proposto, digamos assim, né? Enfim, em breve a gente pode trazer mais esclarecimentos para isso. A gente acabou de receber essa CI, uma CI que nos preocupa bastante. Tadeu, você quer fazer um comentário, Tadeu? Por favor, fique à vontade. Bom, ele está com problema no áudio também. Ô, Cripinha, posso fazer um comentário? Tudo bom? É Rebeca? Lógico. Oi, Rebeca. Vou abrir Por meu favor, vídeo aqui. querida. Estou aqui no regional. Andresa, parabéns pela aula e Cripa e Cripa e a Anne pela mentoria. Só porque tem bastante residente da gineco, né? Então acho que eles estão no estágio assim um pouco mais inicial, se a gente for ficar discutindo muita coisa de onco. Mas principalmente para os residentes, a Andresa falou muito bem que paciente mastectomizada é que eu acho que na aula pode ter ficado dúvida. Se a pessoa for mastectomizada e reconstruída com prótese, não há necessidade de fazer nenhum outro exame adicional, né? Agora, às vezes, a gente coloca prótese por uma reconstrução parcial da mama, outros fins, e daí faz o exame de rastreamento normal, né? A mamografia. E assim como vocês ali no CEPOM, né, que rodam bastante retalho, grande dorsal, TRAN. Então, essas pacientes, elas não têm mais mama, né? Elas são mastectomizadas, então não tem necessidade de fazer ultrassom de mama, mamografia, nada disso. Só porque os residentes da gineco podem ter se confundido ali. Parabéns, Andressa. Né? Não tem indicação de fazer exames daquele lado da reconstrução. Do lado operado. Do lado que não tem mama. Sim, ótimo. Legal. Bom, mesmo para os residentes da gineco, acho que essa aula tem uma lição
que é a gente buscar a custo-efetividade dos exames, não só dos exames, mas dos procedimentos que a gente faz. A gente sabe que uma ressonância é mais sensível, que um PET scan, ele tem mais sensibilidade, ele pode detectar num segmento, por exemplo, mais metástases do que uma tomografia, do que um ultrassom, sem dúvida nenhuma. Mas muitos exames mais sensíveis, eles têm também uma taxa maior de falso positivo, né? O que acaba gerando biópsia, gerando mais exames, gerando uma coisa que a gente chama de atrogenia emocional também no paciente, né? Então, achar esse equilíbrio, não só na oncologia, mas na medicina, né? É fundamental para nossa boa prática, digamos assim, né? Então, a gente conhecer as limitações, né? Conhecer as limitações de cada exame, de cada situação que a gente está fazendo, para que a gente possa realmente, especialmente no SUS, buscar a custo-efetividade. Muitas vezes, quando a gente está no convênio, a gente tem mais possibilidade de pedir um ultrassom no segmento, de eventualmente fazer uma ressonância, mas no SUS a custo-efetividade ela é fundamental para nos guiar para que o recurso que é finito ele possa ser bem distribuído, né? Então por isso que é a nosso mantra, né? A gente está sempre repetindo de a gente pedir o mínimo de exames possíveis, né? Deixar o ultrassom para quando realmente é necessário. O ultrassom acaba vendo muito nódulo que acaba gerando biópsia, que depois é um falso positivo. Então, felizmente aqui existem estudos bastante claros que mostram que quando você compara uma paciente que tu faz uma busca extensiva pela metástase no segmento, né, fazendo com tomografias a cada 6 meses, ou aqueles pacientes que você não faz exame nenhum e você só faz o exame dirigindo pela queixa, uma dor nas costas, uma suspeita de uma metástase hepática, digamos assim, no final das contas, a sobrevida nesses grupos é bastante semelhante. E é por isso que não justifica essa busca extensiva, muito embora ela nos pareça bastante racional, né? Mas não é isso que os estudos nos mostram. Então, é por isso que essa aula realmente ela é importante, porque o segmento todos nós fazemos, né? Oncologistas, mastologistas, e seja no CEPOM, seja na Carmela, no HU ou no regional, o segmento ele é uma situação que vai fazer parte da nossa prática. Então, por isso que essa aula é bastante importante e é bom que a gente comece, nos esforce para equalizar as nossas condutas cada vez mais. Perfeito, perfeito. Bom, eu gostaria de abrir para algum comentário adicional que alguém queira fazer. Se não, eu acho que a gente pode considerar de encerrar a aula. Alguém gostaria de se manifestar de alguma forma? Então tá ótimo. Eu acho que a aula cumpriu muito bem o seu papel. Vou passar para o Carlos aí para ele encerrar essa reunião. Eu acho que fiquei muito satisfeito. Parabéns, Andressa, mais uma vez. Parabéns, Anne. Parabéns, Carlos. Estava muito legal. E só dar 2 recadinhos. Próxima semana a gente vai ter aula sobre QT-NEL, que é um assunto bastante importante também, que é um assunto novo, né? Tem muitas novidades, né? E nem sempre que a gente consegue fazer no ambiente privado, a gente consegue replicar no ambiente SUS, e a gente vai tentar trazer todas essas informações aí da QT-NEL no sentido de tentar achar a melhor forma, o que a gente conseguiria fazer no ambiente SUS, né? E como que a gente poderia cuidar dessas pacientes, né? Tratar essas pacientes da melhor forma, com a melhor qualidade possível, né? Com equilíbrio de gastos e oferecendo maior trabalho e que seja possível de fazer no ambiente do SUS, né? Mas é isso aí. Passo a palavra para você, então, Carlos, para você encerrar aí.
É só parabenizar novamente a Andressa, agradecer a presença de todos e parabenizar o Braulio e quem está junto com o Braulio na iniciativa e na organização. Boa noite, pessoal. Beleza? Boa noite. Boa noite. Um abraço.